Olá, galera da Juve TV, está no ar o Amor em Missão. E nós hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? Geralmente a gente fala sobre temas que nós gostamos muito de atrair vocês, mas esse também é um tema que atrai as pessoas, porém, por um lado um pouco mais triste, que é uma realidade que nós estamos vivendo hoje na sociedade, que muito está se falando, sempre foi um tema polêmico, que é o aborto, né? E nós vamos começar explicando um pouco sobre essa palavra, o que essa palavra quer dizer, né? Não, o aborto, como a gente pesquisando na internet, fez sobre o quê? Fez sobre abortar. A gente viu falar em filme, né? Quando é se dada uma missão e essa missão ela é cancelada, ela é abortada. Então já estava planejado, só que ela é cancelada. Então, abortar a missão. Então, o aborto é isso, é cortar aquilo que já está sendo planejado, né? O feto, né, eliminando ele do corpo, ele causando a morte do feto. Isso, exatamente. E assim, o aborto, na verdade, a gente sabe que ele sempre existiu, infelizmente, né? Essa é a realidade nossa. Mas ele foi começado a falar a partir de 1994, não é? Isso. Foi quando aí a ONU colocou assim, ele foi uma batalha sempre que os cristãos tiveram, né? E lá em Cairo, no Egito, lá a ONU colocou o aborto assim, realmente que ele voltou à mídia assim, falou sobre planejamento familiar, dignidade humana, né? Mostrando como se o aborto fosse uma forma de planejar a família, né? Já que você não quer ter mais filho, né? Vamos abortar. Controlar, né? O índice, o número aí da população do mundo, né? E, enfim. E qual é o posicionamento, então, da igreja diante disso, né? Dessa realidade tão triste que nós vivemos na sociedade? A igreja sempre se posicionou a favor da vida, porque a vida é um dom de Deus, né? E, inclusive, no 5º mandamento da lei de Deus, fala, não matarás. Então, quando fala-se não matarás, a gente está falando de não matar um ser humano em qualquer estágio da sua biologia, em qualquer estágio da sua vida, né? Muitos questionamentos se a vida começa na fecundação, né? Ou se a vida começa de repente quando é um embrião ou um feto, enfim. O importante dizer é que todo ser humano, para ser um ser humano, no estágio inicial de vida dele, ele começou numa fecundação, um ato, né, de uma relação sexual e ali o espermatozoide se encontrou com o óvulo e houve uma fecundação. Então, nós acreditamos que a partir daí já há existência de uma vida, né, que não pode ser interrompida, que ela precisa ser respeitada. E recentemente nós temos visto tantos comentários sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da qual ele legalizou o aborto em uma determinada ocasião e até o 3º mês, né? A gente aí tá com uma vida sendo gerada aqui na nossa família, graças a Deus, a Maria Tereza, que nós estamos grávidos, e eu como mulher posso, né, falar bastante sobre isso, nessa situação de que a gente tem que dar valor à vida. A gente tem que entender que no nosso corpo é um outro corpo que está sendo gestado, né, Wesley? E a gente sabe muito bem, né? Nós sabemos muito bem que a vida é um dom de Deus. Exatamente. O que é um dom? É um presente de Deus. Então, assim, você eliminar, você acabar com uma vida dentro de você, né? Ou você ser a favor de alguém que acabe com uma vida, é você praticamente recusar um presente de Deus. Recusar um grande dom de Deus, que é a própria vida. A nossa vida é um dom de Deus. São Dom Bosco fala, né, que a nossa vida é um presente de Deus. O que fazemos dela é uma forma de retribuir a Ele, né? Isso, é um presente que a gente dá pra Ele, né? E outra coisa importante dizer, né? Às vezes as pessoas falam, mas em caso de estupro, e em casos de anencefálicos, né? Bom, nós entendemos que, assim, todo ser humano ele tem o direito à vida, né? Isso está na Constituição Federal do nosso país. Isso é algo que é um dom de Deus, como a gente falou. Mas todo ser humano ele tem direito à vida. Independente se ele vai gerar um lucro para a sociedade ou não, porque isso é uma linha mais de
utilitarismo, né? Você é útil enquanto você produz. Nós sabemos que tem essa linha dentro da nossa sociedade, mas São João Paulo II, ele criou uma linha na bioética que fala sobre a ética personalística, ou seja, a ética da pessoa como um valor sagrado, a vida humana como um dom de Deus, como Wesley disse, independente se em caso de, né, anencefálicos, enfim. O caso do estupro, nós podemos ver através de alguns trabalhos de ONGs, como por exemplo, a gente vai citar aqui a Associação Guadalupe, que tem um trabalho com as gestantes que precisam de um apoio psicológico, que passaram por, de repente, uma situação de estupro. E a Associação Guadalupe, ela trabalha com essas mães e em praticamente mais de 80% dos trabalhos que elas têm, trabalho psicológico, com essas mães, muitas delas, 80% delas, praticamente não decidem abortar as crianças, né? Então, isso é muito importante. Né, Wesley? E também que a situação também de pessoas saber assim, né? Aqui na minha cidade não tem associação. O que eu faço? Eu não tenho condições para poder cuidar do meu filho, eu não tenho condições para poder criar. A gente vê que muitos casais, né, infelizmente, não tem esse grande dom de ser pai, né? Nasceram com uma doença, ou a mulher não pode ter filho. Passaram por algum problema. Então não pode. E os casais ficariam muito felizes se recebessem o filho. Então, né? Através da providência divina, você possa também entregar, né? Assim, meu filho é deficiente, então o médico vai ter que abortar. Não é desse jeito, né? A gente vê muitos testemunhos de muitas pessoas conhecidas aí, famosas aí, que a gente vê na mídia aí, que dão testemunho que o médico mandou a mãe abortar e a mãe não abortou e hoje as pessoas são diferentes. Por quê? Exatamente. Acreditaram na providência divina, acreditaram na ação de Deus. Então, procure aí ver direitos ao seu redor, uma família talvez que queira querer adotar um filho. E na verdade, assim, o intuito não é que você caminhe seu filho à adoção nem nada. Mas é que se for uma situação muito complicada, que de repente não consegue, né? Apesar de que o vínculo entre mãe e filho é muito grande, é muito forte, mas a gente entende, resumindo tudo, nesses casos, em que a criança ela não deve pagar por um erro que não é dela. É um inocente que acaba pagando. E Santa Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que fala assim, se um país aprova o aborto, aprova uma mãe matar o seu próprio filho, como então nós não podemos exigir que as pessoas não matem umas às outras, né? Nós sabemos que quem é o pai quem é o homicida, né? Quem é o pai da morte, nós sabemos quem é. Então que você não se deixe levar por nenhuma linha, né, de repente feminista. Você tem um valor e aquela pessoa, aquela criança que está dentro de você também tem um valor e merece viver, tá? E fica a nossa mensagem, né? E isso que a gente falou, a gente pegou tudo baseadamente na igreja, né? Nas orientações da igreja também. E que isso possa criar em você esse olhar diferente. Talvez você tinha um olhar, talvez, totalmente voltado ao contrário que a gente falou, que eu possa criar um olhar totalmente diferente do que é o aborto. Isso. E se você, de repente, está nos assistindo, é uma mulher que, de repente, provocou um aborto um dia, passou por uma experiência muito dolorosa, como um caso de um estupro, né? Eu não passei por isso, então não posso dizer como é a dor, mas a gente pode tentar ajudar de alguma forma. E por isso eu digo para você, procure, né, a Igreja Católica, procure se confessar, procure uma ajuda, né? E com certeza você será ajudado. Entenda que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. Se caso você se interessou, querer saber mais, né, buscar mais informações, entre em contato conosco pela Juve TV, né, no canal da Facebook, Juve TV. Mande sugestões, mande perguntas, estamos acolhendo tudo que você mandar. Exatamente. Deus abençoe e até o próximo programa. Até mais.